Bom dia, pessoal, tranquilo? Tudo beleza? Tudo jóia? Bom, pessoal, hoje nossa aula aqui no YouTube vai ser um jogo rápido, porque nós vamos fazer a revisão dessa parcial do oitavo ano. Nós já fizemos um exercício de revisão. O que é interessante agora? É interessante que a gente faça um comentário das questões, uma vez que vocês já estão com as provas. Então, nós vamos fazer um comentário, um breve comentário dessas questões para dar uma força, entendeu? Para assim que vocês tenham mais tranquilidade, mais clareza, uma vez que vocês não vão fazer essa prova com o professor. Então, se surgir alguma dúvida no enunciado da questão, no momento que você está fazendo a prova, você consulta o vídeo, resolve o problema, beleza? Lembrando, quem não pegou a prova, que pegue. Nossa aula de história no YouTube é segunda-feira, oitavo e nono ano, às 9 horas. Eu quero ver todo mundo do oitavo ano lá, porque eu vou colocar a prova na tela e vou explicar mais uma vez cada questão. Tranquilo? Eu quero ver o oitavo ano lá participando da aula, fazendo comentário, entendeu? Ainda mais o oitavo ano. A sala aqui tem uma resenha fora do comum, né? Eu acho que vocês têm um entrosamento e um papo muito afinado e perguntam muito durante as aulas. Então, assim, lá no Zoom eu quero ver vocês lá na segunda-feira, às 9 horas, participando. Quero ver a turma toda lá e colocando as questões, colocando as dúvidas. Se o tempo, por um motivo ou outro, não der, a gente estende a aula sim mais um pouco depois do horário, tranquilo? Outra coisa, pessoal, estamos com 3 canais agora: os exercícios, o canal no YouTube e o Zoom. Então são 3 canais agora. A questão da prova vocês vão entregar ela no dia 15, não é dia 8, o bilhete está para vocês aí no dia 8, mas na verdade teve uma alteração e vai ser no dia 15, tranquilo? Bom, antes de tudo, antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração e já caminhar para essa revisão, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, feche seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor Deus para estar nos abençoando, estar nos iluminando, né, nessa jornada, está abençoando a nossa casa, o nosso lar. Vamos lá, feche seus olhos aí. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, te agradecemos por este momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, que venha o Teu Espírito Santo sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento. Pai, nessa semana de prova, Senhor, nós cremos no Senhor, Pai, cremos no poder do Teu Santo Espírito, para abrir a mente desses estudantes, Senhor, para que eles possam, Pai, trazer à memória tudo aquilo que foi ensinado e possa colocar nessa prova, Deus. Ó Pai, para que as provas sejam feitas com êxito, não por sorte, Pai, não por palpite, mas com certeza e convicção, Pai, certo de um aprendizado. Ó Deus, nós te pedimos também por essa casa, por essa família. Abençoa cada membro dessa casa, Deus. Abençoa a vida desse estudante, desse aluno, dessa aluna, Pai. Ó Deus, que o Senhor derrame sobre a vida deles e da sua família a tua graça, o teu favor e o teu amor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pessoal. A primeira questão da avaliação parcial do oitavo ano, ela vai falar sobre a concepção de Estado segundo Montesquieu. E fala justamente sobre isso, o que a Constituição é perante o Estado, o que ela significa. Ela passa a ser um instituto ou uma criação, né, feita pelos povos do Estado, criada pelo próprio
Estado pelos seus representantes e tem que ter a submissão de todos, ou seja, ela é a máxima, não é o rei que é o máximo, é ela que é a máxima. No Estado, numa monarquia constitucional ou de qualquer regime constitucional, a Constituição, o Estado, as leis do Estado é a máxima, está acima de todos. Ela é o instrumento que dá a famosa soberania. É quando os povos falam: eu crio a lei e essas leis valem aqui no meu território. E isso é importante porque isso mostra soberania. O povo manda naquele território. Então, todos têm que estar submissos à lei. No absolutismo é diferente, porque no absolutismo o rei está acima da lei e todos obedecem o que o rei determina, através do que ele fala vira lei. Mas no Estado constitucional, no Estado democrático de direito, a lei está acima do rei, que tem que ser o primeiro a cumpri-la perante todos. Na Constituição, no Estado constitucional, é diferente do absolutismo. Então, o absolutismo é quando o rei manda, ele é o Estado, ele está acima da lei. A fala dele vira lei. Na Constituição, não. A lei é feita pelo parlamento, feito pelo parlamento, que é composto por representantes do povo, no caso os deputados, representante do povo, os deputados são os representantes, né? E eles criam a lei, ou seja, o povo indiretamente cria as leis. E o rei ou presidente, ele obedece, ele só pode governar de acordo com a lei. E a lei é interessante que ela fala o que pode e o que não pode. A nossa Constituição fala no artigo, parece que o artigo 5º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Então, isso é o limite, o que se pode fazer e o que não pode fazer. Há uma máxima na questão do direito civil que fala: tudo o que não é proibido é permitido perante a lei, né? Então, essa é a máxima do direito civil, que regula o direito entre as pessoas, entendeu? Que regula a vida entre as pessoas. Então, isso dá uma certa liberdade para as pessoas, mas essa liberdade ela é limitada. Por quê? Porque vão ocorrer coisas que a lei proíbe. Então, eu não sou livre para fazer tudo o que eu quero. Essa liberdade há limites, inclusive para o rei. O rei, ele no Estado constitucional, ou no caso aí que eu coloquei no slide para vocês, o constitucionalismo, ele só permite aquilo que está dentro da lei, beleza? Bom, pessoal, a segunda questão, ela vai falar sobre a luta, né, das 13 colônias e da Revolução Francesa. Uma semelhança muito forte. O que liga? Qual é a liga que tem? O que é característico da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos? Olha para você ver. A França lutava contra um poder absolutista do rei. Na França, o interesse era criar uma constituição e acabar com aquele absolutismo do rei, que queria aumentar o imposto do terceiro estado para privilegiar
a nobreza e o clero. Isso é uma vertente lá na França que foi muito forte e que deu início à Revolução Francesa, o fim da exploração do terceiro estado pelo primeiro e segundo, que eram os menores e que que viviam no privilégio. Mas quais eram esses privilégios que eles viviam? Eles viviam de privilégios arcados com impostos cobrados do terceiro estado. Então, quando entrou numa crise, eles viram que o privilégio deles podiam acabar. O que eles fizeram? Reuniram os 3 estados numa assembleia com a intenção de aumentar o imposto do terceiro estado, enquanto o terceiro estado queria que o primeiro e o segundo pagassem imposto. Então, a luta na Revolução Francesa foi para acabar com os privilégios do primeiro e segundo estado e com o absolutismo do rei, porque acabando com o absolutismo do rei, a burguesia que coordenou todo o processo revolucionário, é lógico que teve uma fase a fase do terror, né, que ficou com os jacobinos, mas o grande carro-mestre da Revolução Francesa foi a burguesia. Então ela elaborou uma constituição onde o rei deveria estar submisso a ela, entendeu? E que colocava o fim a esses privilégios sobre a nobreza e o clero. Inclusive, lá na França, no meio da Revolução, foi criada a Constituição Civil do Clero, onde colocava todo o clérigo como cidadão, qualquer pessoa do clero, como cidadão comum, e acabava com os privilégios deles. Tranquilo? Já na independência dos Estados Unidos, ficou claro que a Inglaterra, saindo de uma guerra com a França pelas colônias da América do Norte, ficou capenga. Ou seja, embora ela ganhou a guerra, mas ela entrou numa séria crise econômica. Então ela tinha de tirar dinheiro de algum lugar. Então o que ela pensou? Vou impor um pacto colonial igual Portugal e Espanha fazem na América Latina. Eu vou impor esse pacto colonial nas 13 colônias da América do Norte, que até então não tinha. As 13 colônias, elas usufruíam de uma relativa liberdade econômica e comercial, né? Então não tinha, porque lá foi uma colonização de povoamento, foi para tirar quem dava problema na Inglaterra. E quando eles tentaram impor esse pacto colonial lá, foi tarde demais, porque o povo já estava muito organizado e muito politizado. Agora, e aí não deu certo. Acabou que os colonos declararam a independência dos Estados Unidos. Agora, olha para vocês verem que coisa interessante. Na França revolucionária, os colonos, os franceses, eles protestavam contra o poder absolutista do rei. Nas 13 colônias, os colonos protestavam contra o colonialismo, a forma de dominação, de exploração da colônia, da metrópole sobre a colônia. E aí, lá no século XVII, século XVIII, surgiu um movimento na Europa chamado iluminista. E esse movimento, ele contestava contra 3 coisas basicamente: o poder absoluto do rei, o poder e os dogmas católicos, principalmente nas explicações de investigação científica, ou seja, eles valorizavam a razão sobre as coisas que eram explicadas pela fé, e o Estado mercantilista, o mercantilismo, a intervenção do Estado na economia. E o que? O colonialismo, ele é
ele é uma das bases de sustentação do mercantilismo. Ele é uma das características da base de sustentação do mercantilismo, que era combatido pelos iluministas. Ou seja, tanto um movimento quanto o outro estavam repletos de quê? De ideais desses filósofos do século 17 e 18, chamado século das luzes, em oposição à Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, onde praticamente só existia uma fonte de conhecimento. Então, é bem característico isso, beleza? Que os dois movimentos, eles estavam enredados, né? Estavam praticamente tomados de ideais puramente iluministas. Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá para o nosso próximo slide. Terceira questão. A terceira questão lá do 8º ano vai falar sobre a questão sobre Adam Smith, as teorias de Adam Smith. Adam Smith, ele foi, acabei de falar sobre a questão do mercantilismo, né? E Adam Smith foi o teórico iluminista que bateu de frente no mercantilismo, contra o mercantilismo. Por quê? Adam Smith falava que o Estado não deveria intervir na economia. Liberalismo puro. O Estado deveria resguardar, de garantir essa autorregulação da economia. Segundo ele, o Estado não podia ficar criando impostos, barreira alfandegária, entendeu? Tarifas aduaneiras. Então, nada disso. O Estado quanto mais o Estado afastasse da economia, melhor. Então, ele ainda colocou essa tese, né? Deixe fluir, deixe passar, porque ele defendia a liberdade comercial ampla, entendeu? Para ele era natural um comerciante ele sobrepor sobre outro comerciante. A concorrência para ele era uma questão saudável, ela deveria ser liberada. Por quê? Porque faz parte de uma lei natural. O concorrente, quando ele vence o outro, é a lei da natureza, a lei do mais forte. Aquele que perdeu, ele, segundo Adam Smith, ele vai buscar, ou aquele que está perdendo, né? Ele vai buscar se qualificar para voltar no nível de competitividade maior. E isso faz com que os produtos também fiquem melhores. E, segundo ele também, a questão de preço também fica mais acessível. Então, ele vai falar que o mercado ele é regido por leis que não devem ser colocadas pelo Estado, que assim como há as leis da natureza, também há leis que são do mercado e que elas são praticamente sinônimas. As leis do mercado, o mercado ele é regido por leis naturais, leis dele, criadas por ele. O Estado não precisa interferir na economia. Então, o Estado, nesse último item, Estado e economia não é economia, Estado versus economia mesmo para Adam Smith. Estado não combina com economia, segundo Adam Smith. Qual que era o papel do Estado na economia? Para Adam Smith, o Estado deveria agir de forma a preservar a autonomia da economia nas suas próprias direções. O Estado deveria preservar para que nenhum de seus entes
na própria destinação do mercado, na própria economia. Então, segundo Adam Smith, esse era o papel do Estado, zelar para que as leis naturais fossem seguidas pela própria economia. Tranquilo? Bom, vamos lá para o próximo, a quarta questão. Despotismo esclarecido, déspotas esclarecidos. Na verdade, muitos reis, o iluminismo no século 17, 18, depois que ele emplacou, ele virou modinha. Então, era depois, principalmente depois com a invenção da imprensa, né? E a enciclopédia, os saberes todos colocados na enciclopédia, então a enciclopédia voou para toda a Europa, depois da invenção da imprensa. Não tinha mais o copista, aquele cara que ficava copiando e reproduzindo os manuais, agora tinha imprensa. Então, milhares e milhares de obras foram impressas e distribuídas na Europa, principalmente a enciclopédia, que era um manual onde agregava todo o saber. É lógico que foi precisando dar um upgrade na enciclopédia aí com o passar do tempo, é lógico. E aí o que acontece? Virou uma moda em toda a Europa. Então o governo que não tinha assim esse ar de liberdade, vamos dizer assim, essa liberdade entre aspas, né? Porque muita coisa nós já conversamos em sala de aula, a gente contesta nessas ideias iluministas, mas o governo que ele não tinha essa fachada, ele era visto como retrógrado, um governo desatualizado, um governo arcaico. Então tinha de dar um ar de modernidade nos governos. Então alguns reis, querendo mascarar o seu governo, os seus governos, alguns reis absolutistas querendo mascarar o seu governo como sendo um governo moderno, de ideias iluministas, adaptaram algumas coisas iluministas no seu governo, mas sem perder a característica de absolutista. Então eles fizeram essa adaptação. No Brasil, nós temos no período colonial, nós temos um administrador lá no Nordeste que ele tentou implantar algumas ideias liberais. Mas eu vejo um exemplo na história muito mais evidente que esse, que foi a questão do Dom Pedro I, quando criou a primeira Constituição no Brasil. Nós iremos estudar isso mais para frente, né? Mas ele criou uma Constituição, e olha para vocês observarem, né? A Constituição, ela é uma ideia muito bem defendida pelos iluministas, porque a Constituição, ela limita o poder do rei. A tendência dela é acabar com o absolutismo, a tendência. Por quê? Porque ela estabelece, coloca divisão de poderes, e cada poder vai ter a sua função. Esse poder, segundo os iluministas, eles deveriam ser independentes e harmônicos, ou seja, nenhum está vinculado ao outro para se cumprir, entendeu? E Dom Pedro, quando ele criou a Constituição aqui no Brasil, a primeira de 1824, em vez dele colocar os 3 poderes como era comum a toda a Constituição, ele colocou 4 poderes, entendeu? Criou 4 poderes. Quais foram esses poderes? Ele criou o executivo, que cumpre as leis, né? O legislativo, que cria as leis, o judiciário, que julga as leis, ou seja, o executivo estava nas mãos daqueles que faziam cumprir, que eram os presidentes das províncias e os representantes da administração em cada cidade do país. O legislativo, pelas câmaras dos deputados existentes no país.
o judiciário pelos juízes, embargadores e ministros judiciais que tinha no país também na época. Mas ele criou mais um poder que era só dele, que chamava o poder moderador. Ele poderia interferir em qualquer um desses poderes com o poder moderador. Ou seja, existia uma Constituição? Existia. Ela estava totalmente subordinada, o rei estava totalmente subordinado a ela? Sim, mas olha que subordinação legal. Eu vou obedecer essa Constituição porque nela tem um dispositivo que elabora um poder que fala que eu posso interferir em qualquer um dos outros poderes. Ou seja, as coisas continuavam nas mãos dele. Então, foi uma forma de farçar as ideias iluministas, né? Disfarce das ideias iluministas perante o próprio governo. Isso é um ponto de vista que eu tenho, que alguns historiadores também têm, que essa tentativa de Dom Pedro foi uma tentativa de Dom Pedro I de déspotas esclarecidos. Tranquilo? A próxima questão, a quinta questão. A quinta questão também, ela volta na questão do Montesquieu, né? E fala sobre o pensamento dele. O Montesquieu, ele defendia a criação de um Estado democrático de direito. O que é o Estado democrático de direito? Essa é a questão. Eu lembro que essa é aquela questão que o professor fala, olha, eu vou cobrar isso na prova, em sala de aula. E ele fala isso no momento que ele está percebendo que a turma está dispersa. E essa foi uma dessas aulas que eu preparei justamente, eu anotei essa questão. Falei, olha, eu vou buscar uma questão que fala da questão do Estado democrático de direito. E o que é isso? O Estado, presta atenção aqui que vocês vão depender muito dessa explicação para ir bem na prova. O Estado democrático de direito é aquele Estado que cria as leis, obedece às leis e cumpre as leis. Ele é o responsável por criar uma lei e por cumpri-la. É obrigação dele de criar e de cumprir essa lei. As leis são feitas por representantes eleitos pelo povo. É o caso de Brasil. O Brasil é um Estado democrático de direito. Os deputados são eleitos pelo povo, que tem uma participação indireta. Ou seja, como que o povo participa do poder, da elaboração das leis? De maneira indireta. Ele elege um deputado, um vereador, e ele cria as leis em nome dos seus eleitores, em nome do povo. E é uma coisa bacana porque há garantias constitucionais dadas pelo Estado. O Estado democrático de direito, ele cria garantias constitucionais, ou seja, na lei maior, na Constituição, para o seu cidadão. E isso é muito bacana quando a gente observa algumas coisas nesse sentido. Porque o que ocorre? No Estado democrático de direito, não é como garantir só a questão de propriedade dos bens, o que é de uma pessoa e o que não é. Uma propriedade, se ela pode ser invadida ou não é. Não é somente isso, mas garantir direitos básicos à existência das pessoas. Entendeu? Por exemplo, abrange a questão de direitos sociais a grupos que são considerados vulneráveis, ou seja, que estão numa situação de incapacidade perante os demais. Entendeu? Por exemplo, na questão de proteger grupos mais fragilizados, quando a gente encontra leis protetivas à criança, adolescente, isso são grupos vistos em qualquer estado como grupos fragilizados.
a questão, quando a gente entra na questão de força física, e observa uma lei, Maria da Penha, por exemplo, foi criada para proteger um grupo vulnerável, que são as mulheres, entendeu? Porque o que ocorre? Segundo o legislador, o deputado, o camarada que propôs o projeto de lei, ele vê que numa situação de legítima defesa, não tem como, a maioria das vezes, a força física feminina ela fica vulnerável diante da violência masculina. Então, existe essa questão de proteção ao que eles chamam de vulneráveis, que são pessoas que estão numa situação de mais sensibilidade e desigualdade social. Então, a visão é essa. Não que eu queira falar que mulher é menos que homem, nada disso. Eu estou falando a visão do legislador em se tratando de força física. Usei só esse exemplo, beleza? E aí, o Estado democrático de direito, ele visa dar assistência a essas pessoas, entendeu? A esses vulneráveis, para que coloque eles pelo menos em pé de igualdade com os demais, que não são vistos como vulneráveis. Então, essa é a visão de Montesquieu no Estado democrático de direito. E segundo ele, essas garantias que ele considera como fundamentais, elas têm que estar no corpo constitucional, ou seja, dentro da lei maior do Estado, e tem que funcionar, elas têm que funcionar como uma questão de direitos sociais, como questão de política social pelo Estado. E, segundo ele, o único que vai preocupar com questões sociais com essa é só o Estado democrático de direito. Tranquilo? Vamos lá pular para a próxima. Bom, a sexta questão. A sexta questão tem dois textos aí, a letra A e a letra B. O primeiro fala de uma teoria que favoreceu muitos reis absolutistas. Essa teoria é aquela teoria que nós falamos sobre a questão de que, segundo, né, segundo as justificativas do Papa para coroar certos reis, ele falava que isso era legal por causa dessa teoria, porque aquele rei ele pertencia a uma linhagem nobre de Adão. Ele era descendente de uma linhagem nobre de Adão e favoreceu muito o absolutismo monárquico. Então eu quero saber qual é essa teoria, entendeu? Qual é essa teoria? E ela foi colocada aí por teóricos, alguns teóricos, e aí no século XVII, século XVIII, e aí eu quero saber qual é essa teoria que está se enquadrando aí. Não posso entrar muito na questão, porque senão eu acabo falando a resposta. Bom, a letra B já fala de um texto de um teórico que nós acabamos de falar. Então, eu quero saber o seguinte: segundo essa letra B, o poder, aí ele coloca o poder que emana do povo. O poder que emana do povo, ele é liberal ou arbitrário? Entendeu? Ou seja, o poder que ele vem do povo, através dos seus representantes, cria-se uma lei, ela vale para todo o Estado, para toda a nação. Aquela lei foi criada pelo povo através dos seus representantes. É liberal ou arbitrário? Entendeu? Democrático ou autoritário? Ou seja, foi imposto ou foi escolhido com a plena democracia, com a participação de todos?
é constitucional, é um poder que ele está no ordenamento máximo do Estado, né, no conjunto máximo de leis do Estado, na Constituição, que deve ser seguida por todos, ou é absolutista, ditado pelo rei, que é o Estado, né, que representa o Estado, poder máximo do Estado, ou ele é previsto na lei que deve ser seguido por todos e principalmente por esse rei. Então, essa letra B é isso que eu quero, vocês frisarem, o poder que emana do povo. O que é emanar? Que vem, que nasce, que surge, que sai do povo. É justamente isso, entendeu? E cai muito no que nós estudamos na questão anterior sobre o Montesquieu, beleza? Aí nós vamos para a questão número 7. Bom, pessoal, então a 7ª questão, ela vai falar sobre os poderes estabelecidos na Constituição norte-americana. Pessoal, é a questão mais fácil e mais tranquila da prova. Mas o que é interessante? Por que eu coloquei essa questão? Eu coloquei essa questão porque eu quero que vocês compreendam a função de cada um desses poderes, porque isso é extremamente interessante. Poxa, professor, mas isso aí é questão política, é questão... Não, isso é questão histórica. E não pense que não, mas daqui 3, 4 anos vocês estarão fazendo um curso superior, e quem vai mexer com a área de humanas, para quem pensa em ser um juiz, um advogado, um delegado, um promotor, um procurador da República, e até mesmo entrar na questão de uma vida pública, vai precisar muito disso, mas muito mesmo, a função de cada poder. Vai ter um poder que ele vai existir só para cumprir, para fazer as leis, um que vai só cumprir as leis e o outro que vai julgar as leis. É interessante que esses poderes eles não estão subordinados, um poder não manda no outro, não manda, eles são independentes, mas ao mesmo tempo, para que a lei seja eficaz, para que ela exista na prática, ela seja executada de plena abrangência, em todos os seus sentidos, com o objetivo para que ela foi feita, é preciso a ação desses 3 poderes. Eles se unem, ou seja, eles são harmônicos, mas eles não existe hierarquia, ou seja, um poder acima do outro, não existe hierarquia entre eles, eles são independentes. Existe a lei, ela tem que ser cumprida, e aí, se ela é cumprida ou não, ou se tem essa dúvida se ela é cumprida ou não, aí existe um julgamento desse fato, para ver se ela foi cumprida ou não. A lei é criada, alguém tem que obedecer, e aí se tem uma dúvida se alguém obedeceu ou não, ou se existe alguém que tem que ser reparado pela não obediência dessa lei, aí vai ter que ter um julgamento de acordo com o que diz a própria lei. Então, é interessante que vocês compreendam isso. Eu não posso falar os poderes aqui, entendeu? No meio dessa questão, porque é questão da prova. Mas o interessante para mim é que vocês saibam a importância que tem cada um desses poderes que existe na Constituição dos Estados Unidos e existe na Constituição do Brasil. Tranquilo? Então vamos pular lá para a última questão, 8ª questão. Sociedade francesa. Nós vamos falar por que essa sociedade ela era estamental. É interessante que vocês compreendam
como a formação da sociedade francesa antes da Revolução. Eu não aprofundei muito nessa prova sobre Revolução Francesa, mais assim, profundos detalhes da Revolução, porque eu iria abordar a matéria de Revolução Francesa, ainda vou abordar na prova bimestral, na prova trimestral. Então, eu peguei só o início aí da Revolução Francesa e eu queria que vocês compreendessem esse termo estamental. Vamos dizer aqui que a situação da França naquela época, a sociedade dela era de 25 milhões de habitantes. Ou seja, desses 25 milhões, o clero representava 1,5% da população, a nobreza 2,5%. Clero e nobreza tinha aproximadamente aí 4% da população, 1 milhão de habitantes. E a maioria estava com o terceiro estado. Inclusive, eu vou fazer até uma alteração aqui nesse slide, porque eu não coloquei a porcentagem do terceiro estado. Eu vou colocar para vocês agora. Só um minutinho. Pronto, beleza. Então tá aí. O terceiro estado, burguesia camponesa, sans-culottes, né? Sans-culottes, artesãos, profissionais liberais, etc., representava 96% da população, ou seja, 24 milhões de habitantes. Esses dois estados aqui, o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos e viviam de privilégios. Somente esse estado aqui pagava imposto. Então, eu quero que vocês observem isso na questão e eu quero que vocês dê o significado disso, mas eu não quero só que coloque aquela coisa crua, não. Completa a sua resposta, mostra que você está sabendo do conteúdo, deixa demonstrar isso. Eu deixo as questões assim um pouco mais abertas, justamente que eu quero ver a questão do interesse e do mostrar do aluno. Eu quero que o aluno ele mostre que realmente conhece do assunto, que ele está por dentro do assunto. Não que eu fique perguntando os tópicos mais importantes que vem à mente dele, entendeu? Fico lembrando ele esses tópicos com as questões, mas é interessante que você produza a sua resposta com o conhecimento que você adquiriu com a matéria, entendeu? Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Na segunda-feira, às 9 horas, eu vou colocar essa prova lá e eu quero a participação de todos vocês. Eu preciso que vocês estejam na sala, porque eu vou colocar a prova em si, assim, para a gente debater algumas questões sobre elas, para vocês esclarecerem as dúvidas. Eu quero que vocês, na hora de perguntar, habilitem o microfone e perguntem. Eu sei que está existindo uma questão de timidez, a questão de estar até mesmo num ambiente estranho, né? Que é essa questão do ambiente virtual. A gente não tem assim essa rotina de estudar dessa forma, mas é importante que vocês participem, tranquilo? Então eu aguardo vocês lá. Tenham uma ótima semana, Deus abençoe a cada um de vocês. Qualquer coisa que tiver aí, vocês anotem para a gente estar conversando lá no Zoom, na nossa aula no Zoom. Orem muito e peçam a Deus proteção para guardar você, sua casa, sua família, livrar você de todo mal, para que esse tempo ele passe e que a gente volte melhor. Voltamos para que a gente volte como seres humanos melhores. E essa turma do 8º ano aí, eu tô com saudade desse pessoal, entendeu? Não deixa de ir lá não, para a gente também matar a saudade lá, porque mais do que nós já estamos aí 3 anos juntos, né? E mais do que uma relação de professores, nós somos colegas, nós somos amigos.
Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu tive com alguns pais, nessa quarta-feira, eu tive com alguns pais do 8º ano, na escola, 8º e 9º ano, e pedi que mandasse um abraço para a turma. É uma turma que já está há mais tempo, não que seja diferente com as outras turmas, com 6º, com 7º ano, mas que o 8º ano a gente está mais junto, né? E tenho carinho também muito grande pelas outras turmas. Tranquilo? Então, beleza. Eu não queria citar nome de vários alunos aqui, eu não vou citar porque eu posso acabar esquecendo alguns, mas a verdade é que eu estou com saudade mesmo de todos. E Deus abençoe vocês aí, tá bom? Nas suas orações, lembra-se de mim, dos meus colegas, da direção da escola, assim como também eu vou lembrar de cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe.